Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jéssica. Vamos então iniciar mais um dia de aula em vídeo. Então, pessoal, o nosso tema de hoje é carta do leitor. Vocês conhecem esse assunto? Vocês sabem o que significa uma carta do leitor? Já leram uma carta do leitor? Então, para quem não sabe, vai aprender hoje. E para quem já sabe, vai relembrar um pouco mais esse conteúdo. Aqui nós temos então um texto, uma carta do leitor e atividades bem simples, marcar X, outras de discursar. Quando for marcar X, você pode copiar apenas a pergunta e apenas uma alternativa. Por exemplo, professora Jéssica, eu acho que a alternativa correta é a A. Então, você vem aqui e marca a opção A. Então, escreva a opção A no seu caderno. Beleza? Vamos continuar. Então, nosso tema de hoje é a carta do leitor. O nome já fala tudo. É uma carta, logo é alguém que escreve. E leitor é alguém que viu um assunto específico em algum lugar e vai discorrer sobre aquilo. A carta do leitor é um texto em que o leitor escreve para um jornal ou revista para apresentar opiniões, sugestões, críticas, perguntas, reflexões, elogios e assim por diante. Por exemplo, digamos que você viu no jornal O Popular uma notícia, uma reportagem sobre o jogo do Flamengo de ontem. Então você fala assim, nossa, não concordei com isso. Nossa, esse editor aqui, essa pessoa, ela foi muito incoerente nas suas falas. Eu não acho que esse texto está correto, porque a minha opinião é a contrária disso, ou a favor disso. Então, você pode fazer um texto correto, criticando ou elogiando essa reportagem, tá? Esse texto. Beleza? Então, é sempre algo que já existe. Você não pode criar uma carta do leitor sobre um tema em que a revista, o jornal, o site nem mencionou sobre aquilo. Eu não posso publicar uma carta do leitor sobre contabilidade numa empresa de doces, por exemplo, que só ensina as pessoas a fazer doces gourmets, tá? Então, é um pouco incoerente isso. Não posso publicar um assunto sobre esporte num site, num jornal, que fala simplesmente sobre astrologia. Então, tomem cuidado com isso, tá? Se o autor, se a revista, se o site, ele não expôs aquele assunto, então você não pode também levar uma carta, levar a sua opinião sobre aquele tema, tá? Então, aqui, características da carta do leitor. Não há regras estabelecidas, mas o leitor precisa ter cuidado caso queira seu texto seja publicado. Então, por exemplo, eu posso escrever informalmente, como está aqui na D? Pode ser informal? Em alguns casos sim, mas eu não aconselho. Por quê? Esse editor, essa revista não vai querer trazer assuntos informais, uma linguagem muito do dia a dia, porque isso não traz muita credibilidade ao texto. Então, se você quer realmente deixar um impacto na sua carta do leitor, você precisa então escrever de forma argumentativa, crítica, convincente, né? E também formal. Tem que ser uma linguagem muito rebuscada, com palavras difíceis, compreensão? Não, mas muitas vezes o simples, o básico, o objetivo, o formal faz muita diferença.
Tá bom? Vamos lá então. Recomenda-se também o quê? Escrever a alguém. Então, se eu faço uma carta do leitor sobre um tema que eu vi na revista tal, eu preciso então dizer para quem é essa carta. Então, por exemplo, senhor cronista Joaquim da Silva, eu li o seu texto sobre o meio ambiente. Então, venho aqui trazer a minha opinião, por exemplo, ok? Então, assim, não tenha, sabe, esse desnível de apenas colocar a carta do leitor para o jornal. Você precisa identificar, geralmente é quem escreve o texto. Vamos lá, então. Sempre precisa ter o quê? Uma opinião. Pode ser elogiando, sugerindo ou criticando e afins. A linguagem precisa ser clara, desde que não use palavras de baixo calão, tá? Por exemplo, eu posso colocar gírias, eu posso colocar sobre o WhatsApp códigos que eu aprendi com os meus amigos nas redes sociais. Se o assunto for esse, você pode, por exemplo, quando existe uma reportagem sobre o índice de alcance do WhatsApp na população brasileira. Aí sim você pode colocar essas linguagens. Mas uma dica: sempre coloque entre aspas, tá? Fica mais coerente, mais certinho. Ser breve, já que não há tanto espaço no jornal. Então, tanto as publicidades, as propagandas, os textos, eles são mais breves, certo? Por exemplo, se é revista da época, revista científica, né? Então, são textos maiores, porque são estudos. Se não é um estudo sobre tal assunto, seja bem breve. Por exemplo, se é um assunto sobre esporte, um assunto sobre culinária, seja breve nas suas palavras. Ok? Agora aqui um exemplo, meninos. A reportagem sobre bullying foi muito interessante. Gostei muito do questionamento da entrevistada a respeito da prática de se chamar o aluno pelo número e não pelo nome. Situação muito comum nas escolas. Por isso, minha pergunta é: seria ou não essa também uma forma de bullying? Então, olha só. Aqui ela expõe a sua opinião, tá? Sobre o bullying, sobre a escola, maneira como fazem, né? Lá a chamada. Então, pessoal, nossa aula é isso. Espero que tenha entendido bastante o texto, tá? A explicação. Agora vocês podem ler esse pequeno texto, carta do leitor, sobre o mundo do futebol e assim responder as questões de acordo com o texto. Boa atividade para vocês e até a próxima. Tchau!